criaturas mais poderosas de toda a mitologia grega. As moiras são temidas até mesmo pelos próprios deuses, pois nem mesmo eles poderiam mudar o destino traçado por elas. Cloto tecia o fio da vida, Láquesis o fio que determinava os acontecimentos da vida de cada ser. E por fim, Atropos que cortava o fio da vida, determinando o momento exato da morte. O Pégaso é um poderoso cavalo alado que surgiu após o herói Perseu arrancar a cabeça da Medusa, e do ferimento nasceu o Pégaso. Já a ave fênix era uma criatura com poderes regenerativos que podia viver por mais de 500 anos. Ao fim de sua vida, construía o ninho e por fim a ave entrava em combustão e de suas próprias cinzas renascia uma nova fênix. A Hidra era uma gigantesca serpente de 9 cabeças. Quando uma cabeça era cortada, outras 2 cresciam em seu lugar. A Hidra era uma ameaça temível e seu hálito venenoso era capaz de matar qualquer pessoa. Equidna era uma criatura mítica, metade mulher e metade serpente. Ela era conhecida como a mãe de todos os monstros, porque era progenitora de muitas das criaturas mais temidas da mitologia grega. Entre suas crias estavam o Cérbero, o leão de Nemeia e a Quimera. A Quimera era um monstro híbrido que possuía o corpo e a cabeça de um leão, cauda de cobra, asas de dragão e possuía uma cabeça de cabra em suas costas. Além disso, cuspia fogo pela sua boca. O Cérbero, também conhecido como Cão de 3 Cabeças, é uma criatura infernal que guarda as portas do submundo. Descrito como um cão enorme e feroz, com 3 cabeças e possuindo uma cauda de serpente. A função de Cerberus era impedir que os mortos escapassem do reino dos mortos e que os vivos entrassem nele. O Minotauro habitava um labirinto construído pelo rei Minos em Creta e alimentava-se de sacrifícios humanos. O Minotauro foi o resultado de uma maldição divina lançada sobre o rei Minos. Tifão era um gigante de proporções colossais, com o corpo coberto de serpentes e um rosto aterrorizante. Possuía asas imensas e poderia desencadear tempestades violentas apenas com seu rugido. Criaturas mais poderosas de toda a mitologia nórdica. Surtur é um gigante de fogo que desempenha um papel significativo no fim da mitologia nórdica. Ele habita em Muspelheim, um dos 9 reinos da mitologia nórdica. Surtur é descrito como um ser imenso com uma espada flamejante que incendiará o mundo e desencadeará uma batalha final contra os deuses. Nidhogger é um dragão maléfico que reside em Niflheim, o reino gelado dos mortos. Ele é descrito como um grande dragão de cor escura que se alimentava dos cadáveres dos guerreiros e roendo as raízes da árvore do mundo, a chamada Yggdrasil, com a intenção de derrubá-la e causar caos. Durante o Ragnarok, ele ressuscitará os Draugs, o exército de mortos, para batalhar contra os deuses. Jormungand, também conhecido como a Serpente do Mundo, sendo filho de Loki com uma gigante. Jormungand é descrito como uma criatura tão gigantesca que quando dava a volta ao mundo, poderia morder sua própria cauda e ser capaz de engolir navios inteiros. Durante o Ragnarok travará uma batalha épica e mortal contra Thor, o deus do trovão. Os Draugs são zumbis e seu nome significa aquele que anda após a morte. Eles eram guerreiros indignos que foram ressuscitados por uma força maligna. Possuíam uma força sobre-humana e habilidades mágicas, além de uma sede insaciável por sangue. Os Draugs são conhecidos por proteger seus tesouros e túmulos, sendo extremamente difíceis de se derrotar.
Fenrir é um lobo monstruoso, gigantesco e irmão de Jormungand, tão poderoso que os deuses nórdicos temiam sua crescente força. Eles tentaram aprisioná-lo, mas ele acabou escapando e se tornando uma grande ameaça para todo mundo. De acordo com a profecia do Ragnarok, Fenrir lutará contra Odin, o pai de todos os deuses, e o matará antes de ser derrotado por Vidar, um dos filhos de Odin. O Kraken é um gigantesco monstro marinho que pertence originalmente à mitologia nórdica. Descrito como um polvo ou uma lula colossal, conhecido por sua capacidade de afundar navios e criar tempestades. O Kraken é uma das criaturas mais assustadoras e temidas pelos navegadores escandinavos. Criaturas mais poderosas de toda a mitologia egípcia. A esfinge possui corpo de leão e a cabeça humana, geralmente associada a seu conhecimento e ao seu enigma devido sua lendária pergunta aos viajantes: qual é o animal que anda com 4 pernas de manhã, 2 pernas ao meio-dia e 3 pernas à tarde? A resposta correta é o homem, que rasteja quando bebê, anda ereto na sua fase adulta e usa uma bengala na velhice. Aquele que errasse o enigma era devorado. Bennu era a personificação do deus primordial que surgiu do caos. Segundo a mitologia, o Bennu era o único exemplar de sua espécie e que vivia por séculos antes de se consumir por suas próprias chamas e renascer das cinzas. Essa criatura serviu de inspiração para o mito da Fênix. Amit era um tipo de demônio, também conhecida como devoradora de almas. Uma criatura composta por cabeça de crocodilo, corpo de leão e traseira de hipopótamo. Após a morte, os corações dos mortos eram pesados na balança do deus Anubis para determinar seu destino. Se o coração fosse mais leve do que a pena, a pessoa iria para o paraíso. Mas caso o contrário, Amit devoraria o morto, lançando sua alma ao submundo. O grifo é uma criatura mitológica com a parte dianteira de corpo de uma águia, incluindo a cabeça, as asas e as garras, e a parte traseira de um leão. Essa combinação de características simbolizava a força, a velocidade e a agilidade. Apófis é uma das divindades mais temidas da mitologia egípcia, uma serpente gigante que personifica o caos. Essa criatura tentava devorar o sol diariamente durante sua jornada pelo submundo e por isso o deus Ra andava em sua barca solar para se proteger. Apófis era uma ameaça aos ciclos naturais e ao equilíbrio cósmico. O Serpor Pardo é uma criatura mitológica que combina características de serpente e leopardo, tendo um corpo alongado de serpente com a cabeça de um leopardo. Possuía poderes divinos e era capaz de afastar o mal e proteger a humanidade contra doenças, além de ter sua imagem esculpida em joias, estatuetas e amuletos como um símbolo de proteção divina. Criaturas mais poderosas de toda a mitologia judaica. A bruxa de Endor era uma poderosa feiticeira, portadora de um talismã capaz de convocar os mortos. Certa vez, o rei de Israel, Saul, pediu para que ela usasse o talismã para entrar em contato com o profeta já morto Samuel para lhe pedir conselhos. Segundo as crenças judaicas, Eva não foi a primeira mulher de Adão, e sim Lilith. Porém, ela foi amaldiçoada, se transformando em a mãe de todos os demônios. Ela recebeu esse castigo por não aceitar ser inferior a Adão. Já os golems eram criaturas mágicas feitas de areia e argila por feiticeiros. Esse ser poderia ser bom ou ruim, pois ele era o reflexo da personalidade e emoções daquele que o criou. O Leviatã é descrito como um monstro marinho colossal com uma força incomparável, capaz de gerar grandes ondas,
de tsunamis e tempestades capazes de afundar embarcações inteiras. O Behemoth, por sua vez, é uma besta terrestre de dimensões colossais e possui ossos de bronze e pele tão grossa que nem mesmo o mais potente canhão seria capaz de feri-lo, e com apenas um pisar de suas patas é capaz de causar grandes terremotos. E por fim temos Is, uma ave lendária tão gigantesca que sua sombra é capaz de cobrir uma cidade inteira. O bater de suas asas é capaz de gerar furacões e grandes tempestades. Juntas, essas três criaturas no fim dos tempos travarão uma batalha épica destruindo o mundo inteiro.